E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu estava pensando, né, nas minhas análises, assim, e pensamentos, nessa história dos bebês reborn e tudo mais que está aparecendo tanto ultimamente, né, e eu resolvi produzir uma escrita, assim, uma fala aqui também nas redes sociais, para a gente poder ver como é que está esse movimento. Eu me recordei dos textos de Freud, né, lá da histeria coletiva, e me baseei neles, né, lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu, acho que uma parte do pessoal aí já deve ter lido, né, e quando eu vou falar, eu não vou falar sobre os bebês, por assim dizer, mas de toda essa parte da histeria que é o que Freud traz lá em Psicologia das Massas, né. Ele diz exatamente assim: a psicologia das massas é, antes de tudo, a renúncia dos juízos, né? Então, quando a gente pensa em uma histeria coletiva, parece que as coisas passam a fazer sentido, né? Quando eu renuncio o meu próprio juízo, a minha própria condição enquanto sujeito e deixo com que a massa me abrace, me pegue e pense assim: ó, isso aqui é você agora, né? A massa, ela tem um poder, né, de rendição do nosso próprio eu. Por quê? Porque nós achamos que ao entrar na massa vamos nos tornar invencíveis, muito fortes, quando na verdade é o contrário, né? Na massa a gente se dissolve e a massa fica forte. Não é que nós ficamos fortes por estarmos na massa, exatamente o contrário. Ela fica forte porque estamos lá. Né? Então a gente é hipnotizado, né? A gente se torna um sujeito hipnotizado por esse poder. E eu gostaria de dar um exemplo, né, dentro das redes sociais, de como essas coisas vão acontecendo. Quando eu, você ou alguém adere uma notícia X, Y, sobre qualquer coisa, sem buscar os fatos, né, sem ir a fundo, acreditando em coisas por afetos coletivos, né, tendendo a seguir algumas normas e figuras de poder. Então a gente acaba acreditando em algumas notícias, em algumas informações totalmente falsas, apenas porque aquele influencer X falou, aquele político Y disse, né? Então a gente se torna seduzido, né, por esse conteúdo, que é o aniquilamento do próprio eu, né? Onde pela cultura de manada, esses sentimentos frágeis acabam se tornando fatos. Freud vai nos mostrar e demonstrar que a mente humana, né, nossa psique no caso, podemos dizer assim, precisa de confronto, né? Quando uma cultura como a nossa premia o imediatismo e exclui ou renega a dúvida racional, né, ela não gera liberdade, ela gera domesticação afetiva, né? Nós estamos nos tornando domesticados de certa forma. A massa não é composta por monstros, mas de pessoas que não conseguem mais pensar sozinhas. Freud diz isso em Psicologia das Massas. E é nesse ponto que eu gostaria de trazer esse tópico dos bebês reborn, né, agora tão em alta. Porque ali tu vê que o próprio afeto é falsificado em uma escala industrial, né? Adultos literalmente cuidando de bonecos hiperrealistas como se fossem seus próprios filhos, né? E isso, na verdade, é um desespero que se coloca, né? Imagina o sujeito que ama esse objeto, quase como se fosse um objeto tradicional lá da infância, que a gente vai estudar. E que, na verdade, provavelmente seria uma referência a ele, porque se a gente pensar no que Freud, inclusive, fala, né, a massa substitui do indivíduo o objeto do amor perdido, e ele devolve para ele a situação primitiva, de que a segurança era da presença do líder, do pai, da lei, né? Logo, dessa recusa dessa relação real do sujeito com a criança e a tomada do bebê reborn, esse boneco, né, nada mais é do que uma negação à imprevisibilidade, às reações, ao choro, né, da criança, a negação ao sujeito. Nós queremos o que se quer? Se quer um controle absoluto sobre o objeto. Então, uma disfunção psíquica grotesca. Um boneco não protesta, não frustra, não reclama, né? Então ele não é um sujeito, ele é apenas um objeto dos meus afetos. E essa regressão, né, a gente pode dizer, né, porque a gente passa a regredir uma posição infantil, em que nós acreditamos que o amor é fusão, mas não é. E toda aquela frustração que vem junto é uma ameaça a essa fusão, né? Então essa regressão ela não pode ser vista apenas nos bonecos ou coisas do gênero físicas,
mas sim como nós enxergarmos os sujeitos a serem objetos de consumo. Como eu vou enxergar o meu colega como objeto de consumo, né, do seu conteúdo, né? E como nós podemos estar corroborando para que essa lógica se mantenha. Então, o amor, ele deixa de ser uma construção, né, que vai aos poucos se formando e se torna um enfeite, né, só um galardão que você joga por cima, né? Um bom abraço acabou se tornando um emoji, né? Então, as boas cartas, né, da antiguidade se tornaram mensagens temporárias. Então, o amor, ele foi ficando fluido, bem como o Zygmunt Bauman vai trazer no seu amor líquido, né? A liquidez do amor. Então, as massas, você vê que se tem um narcisismo invertido ali, né? Ama-se o outro apenas enquanto ele confirma a imagem que tenho de mim mesmo, né? Então, o narcisismo inverso. As massas são movidas por simbologias simples, né? Você vai pegar lá do simbólico do Lacan, né? Para que os sujeitos se fixem nelas, porque se a ideia for muito complexa, o sujeito se perde, né? E a massa não se faz de ideias complexas, mas sim de ideias simples e gerais, generalistas, para que o sujeito possa entrar nesse comodismo, né? E aí ter essa incapacidade de amar, né, verdadeiramente, porque amar é frustrar-se, amar é arriscado, né? A gente vai olhar pela psicanálise, a gente vê que o amor é algo muito complexo, é uma construção muito complexa e arriscada, né? Então a gente pode até rir dos bebês de borracha, como a gente faz, mas em que parte nós substituímos o amor verdadeiro, arriscado, frustrante pelo mesmo comodismo? Quando eu deixo de responder alguém, né, que me dá afeto, quando eu não me permito receber esse afeto, quando eu me permito, mas apenas no sentido dessa troca, até enquanto esse sujeito me dá o que eu quero e não quando ele se mostra, e quando ele se mostra eu fujo, né? Então, quando o sentimento é usado de muleta, a gente deixa o sujeito em uma posição distante do outro. Ao invés do sentimento ser um ponto de conexão, ele se torna uma barreira, né? Um vem com o sentimento, o outro vem com uma barreira emocional, né? E o que me divide do outro sujeito. E isso a gente pode ver enquanto a própria massa, né? Que ela produz várias barreiras contra o outro, né? Contra vários outros, na verdade. Então, a massa não conhece dúvida e incerteza, pois perde sua bússola da razão, certo? Porque como ela reduz o próprio eu, então quer dizer que aquele que pensa diferente dentro da massa, né, que vem com essa porção invertida, ele é barrado simplesmente. Então acaba se tornando muito mais fácil você errar com todo mundo do que estar certo sozinho, entende? Então existe aí essa dicotomia que se coloca. E quando eu digo errar com todo mundo, quer dizer que o senso de culpa se torna anestesiado, pois o superego dá lugar ao líder idealizado que assume o papel de pai, de consciência coletiva. E o líder hoje não precisa ser alguém, ele pode ser uma tendência, uma hashtag, uma ideia, em que o sujeito que segue vive, mas não pulsa, né? Ama, mas não sente. E isso eu gostaria de trazer para você que está assistindo, né? Até que ponto ainda nós somos nós? Ou sem perceber, entregamos tudo, as nossas decisões, valores, afetos, na mão de um rebanho, de uma manada. O sujeito, antes de saber quem é, ele já está emaranhado na identificação com o outro. Por quê? Nós acreditamos que ao nos identificarmos com o outro, nós conseguimos ter o nosso lugar no mundo, mas não é bem assim. Nós nascemos do conflito, crescemos na renúncia e nos tornamos o que suportamos desejar sem jamais possuir. Aprendemos que ser igual ao outro nos leva com menos espaço para ser morto pelo outro. Então, se eu sou igual ao outro, eu me reduzo por conta do outro, né? Olha que coisa que se coloca. Então é aí que eu trago que o indivíduo acredita que ao se encontrar, ao se identificar, ao se interligar com o outro, se encontra um lugar no mundo. Mas o que sobra de legítimo em você, se você faz isso? O que não é cópia, o que é seu desejo ainda?
O líder ele pode ser um sujeito desejante, que encanta por suas promessas infantis, segurança, destino, felicidade, e seus erros, né, são passados por cima, por conta da devoção, de uma lógica narcísica, e a massa necessita destas ilusões. Então, o que é certo, todos podem fazer. E o crítico dessa massa é o que incomoda. O sujeito ousa pensar e nesse momento ele arrisca sua posição de grupo. E quem sabe é por esse motivo que ele possa ser chamado de sujeito. Espero que eu possa ter feito pensar um pouquinho. Então tá, tchau, tchau.